Mas que bom que vocês estão aqui. E eu vim assim com o desejo de falar um pouquinho sobre nossa vida em Deus. Para isso eu vou ler aqui um versículo que o apóstolo João escreveu, ou uns 3 versículos. E o primeiro versículo é João capítulo 4, versículo de número 4. Primeira João, tá? Primeira epístola de João, primeira cartinha dele, o capítulo 4 e o versículo de número 4, que nos diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Temos vencido a quem? Ele está dizendo, sois de Deus e já os tendes vencido. Quem é que os filhinhos de Deus têm vencido? Se nós formos para cima, o contexto é que João vem falando do anticristo, da operação do erro, do espírito anticristão contra Cristo, o espírito que vai contra o ungido. Então ele disse, olha, vocês são de Deus, e vocês já venceram esse espírito. Esse espírito não deve vencer vocês, esse espírito não deve maltratar vocês, nem convencer vocês, nem conduzir vocês. Esse espírito é um espírito vencido. Vocês já têm Cristo, vocês já ouviram Cristo. Tem um eco, dá para tirar, acha? Eu não sei, está voltando um eco para mim. Pode ser. Eu não sei se aí para vocês está, mas para mim está voltando. Não? Aí está bom? Então está bom. Mas aqui eu recebo um eco de volta, não sei. Tem, né? Tem um eco. Alô? Então, mas voltando ao texto, enquanto eles ajustam ali o som, voltando ao texto, então nós temos aqui, olha, vocês já têm vencido esse espírito, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, a energia mais forte, a energia mais poderosa, o João vai dizer, e muito grande. Como estamos falando de energia, vamos tratar aqui em uma quantidade ou só para uma analogia, como as cataratas do Iguaçu, está sobre vocês a energia divina, o poder de Deus. Aí ele continua e diz assim, do mundo são. Quem é do mundo? O espírito anticristão. E quando ele fala mundo aqui, nós podemos chegar aí ao sistema de coisas do mundo. Ou seja, eles gostam, os anticristãos, eles gostam do poder mundano, da política, da dominação, da glória, do status, entende? Das influências. Enfim, eles do mundo são. Por isso, quando você vai conversar com alguém que é anticristão, você vai estar falando só de coisas do mundo. Você não vai conversar com um anticristão e vai ter assunto celestial. Você não vai conversar com um anticristão e os assuntos vão ser de bondade, de exercício misericordioso. Você não vai ver lucidez no sentido de compreender o outro, de entender o outro. Normalmente, a conversa mundana é uma conversa que aparta, que separa,
separa, que segrega, na linguagem bem popular, que julga o outro, que murmura do outro, que faz de tudo para ultrapassar os outros. Essa é a linguagem anticristã. E aí diz assim, e o mundo, o João fala assim, e o mundo os ouve. Ou seja, o mundo ouve o mundano. O sistema mundano está montado para a linguagem mundana, para conversações mundanas, para partidarismo, para materialismo, capitalismo, todos esses ismos aí, e inclui-se nestes que eu falei, os ismos religiosos, né? Entendeu? Mesmo o cristianismo, que tem aí um ismo final, um prefixo ismo no final aí, é mundano. Como, irmão Adilson? O cristianismo não é do Cristo? Nunca foi. O cristianismo é pura religião. O islamismo é religião. O judaísmo é religião. O hinduísmo é religião. E como tal, fala a linguagem mundana. É o poder, é a sujeição, é a dominação, e aí vai, essa é a forma de o mundo ver as coisas. O mundo, ele age, você está entendendo aqui o que eu estou chamando de mundo, né? Eu coloquei aqui a política, a religião, entende? Eu posso colocar aqui todo o sistema jurídico que existe, está dentro do mundanismo. Nós não temos uma justiça que funciona como justiça. Não temos. Entende? Ali o que tem mais dinheiro leva mais vantagem, né? Aquele que pode pagar mais tem todo o seu processo ajustado para sair mais rápido, né? Eu vi aí, essa semana aí vocês viram a reportagem do presidente do PL. Não tenho nada contra ele, não vou falar mal dele aqui, em hipótese alguma, até porque não estou aqui na linguagem mundana. Mas ouvi as reportagens, ouvi os repórteres falando da prisão dele. E uma das coisas que eu observei é que a prisão dele, a princípio, tinha como a motivação da prisão ter uma arma não registrada no nome dele, na casa dele. E a nossa legislação diz que isso é um crime que cabe fiança. Então ele podia ser conduzido até a secretaria lá, não sei como é que diz, a delegacia da Polícia Federal, ser ouvido e o delegado estipular uma fiança e ele ir embora, ok? Só que acharam mais uma coisinha lá, uma pedrinha no caminho dele, no sapato dele, coitado. Estava lá com uma pepitazinha de ouro. E aí a legislação diz que para isso não cabe fiança. Não cabe fiança. Ponto. Se é o Adilson lá, fica lá. Para responder o processo, preso, para receber a sentença ali, e só ia depois de cumprida a sentença. Ponto final. Porque se não cabe fiança, não sai. Ok? Ah, mas ele é réu primário e tal. Ele, no caso dele, não, ele já esteve preso, ele já foi condenado em outras oportunidades. Então não é réu primário. Eu só quero deixar claro assim, olha o que é o mundo. Eu não queria, em hipótese alguma, que o senhor Valdemar ficasse preso. Jamais, eu não estou desejando isso para ele. Eu estou só tirando lições do que é a justiça dos homens. Ela não é coerente, ela não é justa, porque de repente, 2 dias depois, o senhor Valdemar vai para casa. Se fosse eu ou você, nós não íamos, mas o mundo fala a linguagem do mundo. E o mundo ama o que é do mundo.
Você entendeu? É isso que o João está colocando, só. Nunca que eles iriam julgar Jesus com justiça, porque Jesus disse: eu não sou do mundo, eu não faço parte desse sistema, eu não tenho participação dentro desse sistema. Olha que coisa interessante. Então, Jesus ia mesmo ser condenado porque ele não faz parte do sistema, tá? Trouxe aqui com muito respeito as palavras a respeito do episódio do senhor Valdemar Costa Neto, todavia não aviltando ele, entendeu? Não, eu estou só falando da justiça relacionada à ação do mundanismo dentro da justiça. O sistema é corrupto, o sistema não é justo, ele é injusto, entendeu? Só isso. E o João está dizendo que quem é de Deus não depende do sistema, nem se estriba no sistema, nem tem expectativas com o sistema. Quem é de Deus está na luz, tem lucidez. Logo, sua esperança não está dentro do mundo, não está a partir do mundanismo, não, tá? E olha o que o João vai dizer: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, ou seja, dá ouvido ao que falamos. Ele está tratando, obviamente, dele, apóstolo, com os outros apóstolos, instruído por Jesus, que vão instruir pessoas. E aí ele diz: a nossa palavra, a palavra apostólica, ela só dá atenção para ela quem é de Deus. Os que são de Deus, estes vão nos ouvir. Aquele que não é de Deus, eles não nos ouvem. Ora, se alguém não é de Deus, logo não ouve a palavra de Deus, vai agir como? Vai agir no espírito anticristão, vai fazer as coisas exatamente no contrário do que Cristo faria. Vai trabalhar, vai relacionar-se, vai atuar no planeta com motivações, atitudes, intenções que não são cristãs, que não é da maneira que Cristo entende ou ensina, certo? E o João, para concluir aqui o versículo 6, ele diz assim: nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Mas para aí, eles dá para discernir quem é de Deus, quem não é de Deus, quem é mundano e quem é celestial, quem é dos céus. Aí diz: como, João? Simples, é muito simples o discernimento. Se você fala de Deus e a pessoa te ouve aqui, te dá ouvidos, recebe as palavras de Deus, certo? Então, você já tem o discernimento que ali tem um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um jovem, uma jovem, uma criança de Deus, porque ouve as palavras de Deus. E se a pessoa, você vai falar as coisas a partir de Deus, as palavras de Deus, com coerência, com sabedoria. Não estou falando aqui, não confunda, quando eu estou falando, vai falar as palavras de Deus, vai falar o ensino correto do amarás a Deus, do amar o próximo como a si mesmo, do não exercer juízo, o segregador, separando as pessoas, de não ficar aí discutindo, entende? Se Deus fez Adão e Ivo ou Adão e Eva. Isso não cabe ao Filho de Deus ficar discutindo. Você está me entendendo? Isso é conversa política. Mas nós não podemos aceitar, irmão Adilson, que tenha uma troca de natureza aí. Sei,
Quem é que fez o olho do cego? O cego tem olho? Tem. O cego tem olho, ele só não enxerga. Mas ele tem olho. E quem é que fez o olho dele? Deus. Quer dizer, só porque eu enxergo, agora eu desprezo o que não enxerga? Porque os meus olhos veem? Eu vou dizer que aquele que não enxerga é do diabo? Que é isso que as igrejas fazem. Quando eu falo de segregação, de discriminação, quando eu falo de separação de indivíduos, isso vem do meio religioso. Você vai ler os evangelhos e você vai encontrar dentro dos evangelhos os próprios discípulos fazendo confusão com a cegueira de um homem. Eles passam por um cego e eles olham para Jesus e dizem: mestre, quem pecou? Esse aí, e com muita discriminação, tá? Eles não estavam ainda formados na escola de Jesus. Porque tem gente que está na escola de Jesus, mas ainda não se formou, né? Está ali no meio do ano, entende? Alguns estão ali na terceira série, não aprenderam ainda a falar as palavras de Jesus, não aprenderam ainda a ter o discernimento de Jesus, entendeu? Então agem ainda sob influência mundana. Olha só. Aí eles olham: mestre, quem pecou? Esse aí, ó, esse aí. Você entendeu? Foi esse aí que pecou ou os seus pais? Olha que cabeça maluca. Ou os seus pais, para que ele nascesse cego. Jesus acabou com eles, porque Jesus tem uma linguagem celestial. E a linguagem celestial vê a vida de cima para baixo. Vê a vida do Criador, da nascente, da fonte de todo o bem, para aqui. Não vê assim, não vê de baixo, vê lá de cima, do meio da luz. Olhar como Jesus é olhar através da luz. E Jesus responde assim: nem ele, nem seus pais, nem ele. A hora que culpa um pai, uma mãe tem de um filho nascer cego? Nenhuma. Não, foi porque pecaram, nasceu o filho assim, porque eles são pecador. Ô seu infeliz, e tu é o quê? Não, porque olha para o outro, diz que o outro é pecador, e tu é um anjinho, né? Nunca errasse, nunca fizesse nada. Se Deus fosse tratar você e eu da maneira ignorante que às vezes nós olhamos para o outro, nenhum de nós estava vivo. Nós tínhamos sido consumidos, entendeu? Aí o escritor bíblico ele diz assim: as misericórdias do Senhor, olha aqui, as misericórdias do Senhor, a capacidade que o Senhor tem de pegar o miserável e botar no coração, misericórdia, a capacidade que Ele tem de olhar para o miserável e colocá-lo no coração, é a causa, é a motivação, é a intenção pela qual nós ainda estamos vivos. Olha que coisa! As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Entendeu? Conseguiu voltar, Charles? Então, observe bem: quem fez o olho do cego é quem fez o teu olho também. E não tem aqui nenhum mundanismo que possa dizer para nós que nós somos melhores do que o cego. Um amigo que eu saí essa semana com ele, lá no início da semana, atravessamos aqui a pracinha Canziane, que tem aqui perto de nós, e quando estávamos atravessando, ele disse: vou te contar uma coisa, Deus.
Outro dia eu estou vindo lá da outra praça para cá e encontrei o homem cego. E o cego olhou para mim e disse assim: olha, aqui perto tem uma casa onde tem uma associação de cegos, aqui na fazenda. E aí o meu amigo disse assim: não, eu não estou lembrado aonde é. Aí o cego, que veio de Blumenau, disse para ele assim: é na rua tal. O senhor pode me conduzir até a entrada, até a rua? Aí ele disse: eu acho que a rua tal fica para tal lugar. E foi levando o cego para lá onde ele achava que era. O cego andou lá uns 50 metros e disse: nós estamos errados. Aí ele disse que parou, olhou para ele e disse: não, senhor, é daqui para lá mesmo, nós vamos... Não, pode parar, nós estamos errados. O senhor me leva de volta para a rua que nós estávamos? Aí ele disse que lá veio ele trazendo o cego. Agora já não era ele guiando o cego, era o cego guiando ele. Ele disse: Adilson do céu, me deu uma vergonha, porque daí voltamos no ponto onde estávamos e ele disse: não, daqui para lá o senhor conta tantas ruas, o cego dizendo para ele, e aí o senhor me posiciona na entrada da rua. Aí ele contou errado, parou uma rua antes, botou o cego na entrada da rua, o cego deu 3 passos e disse: senhor, aqui não é a rua que eu preciso ir. Aí ele disse: eu não posso admitir uma coisa dessa, esse cego está vendo mais do que eu. Teve um momento nos evangelhos que Jesus disse para os judeus que ouviam ele: se vocês dissessem somos cegos, vocês teriam cura, mas vocês têm o orgulho de dizer que enxergam, então vocês não têm cura. Olha a linguagem do reino, olha a percepção do reino. Diz o meu amigo que pegou o cego, levou, não, é mais uma rua para frente, aí, levou, chegou lá, disse: agora o senhor pode me deixar que eu sei onde estou. Aí ele disse assim: eu não me conformei, eu fui seguindo o cego. Não é que ele achou a casa que queria, entrou, tocou a campainha, foi recebido e estava no lugar certo. Ele disse: Adilson, eu saí dali, eu disse: tem algo de Deus na vida de um cego, e eu que penso que sou saudável tenho mais dificuldade. Você está entendendo? O que o João está explicando aqui é algo semelhante a isto, entendeu? As pessoas olham umas para as outras, discriminam umas às outras, entende? Falam mal umas das outras e não enxergam a sua própria deficiência. Não olham para si mesmos. Nós, irmãos, que servimos a Deus, devemos ser diferentes. Nós precisamos desenvolver a linguagem crística. Nós precisamos desenvolver consciência crística. E dentro do processo crístico do nosso entendimento, nossas motivações devem ser motivações crísticas. Ação de luz e amor, resultado de lucidez, de consciência iluminada pela verdade, a fim de que nós possamos usufruir do melhor que existe no reino de Deus, que é Shalom. Para que nós vivamos em Shalom, para que em tudo sejamos perfeitos, na nossa paz interior, na nossa saúde, nos nossos pensamentos. Toda a nossa psique precisa ser inundada de Shalom. Essa é a grande verdade, porque Cristo veio trazer isso para nós. Então, diz o João, nisto nós conhecemos, que ele tem o Espírito da verdade. Nós temos o Espírito da verdade, e o mundo tem o espírito do erro.
Agora você quer ver? Vamos começar a olhar um pouquinho sobre o que é agir errado, segundo o mundo, parece que é o certo. E eu vou procurar aqui Mateus 5, Mateus capítulo 5, para nós só para nós dar uma olhadinha rápida, começando com as bem-aventuranças. Olha a visão crística e olha a visão mundana. Para o mundo, está na vantagem aqueles que estão por cima, que são ricos, que são fortes, que são poderosos. Aqueles que estufam o peito e encaram o outro com exaltação, com soberba, que são grosseiros, entendeu? Mas Jesus diz que abençoado mesmo, ou bem-aventurado, feliz, é aquele que em seu espírito se humilha, se empobrece, porque a riqueza de espírito é a soberba, e a pobreza de espírito é a humildade. Aquele que sabe ouvir, aquele que não quer ganhar do outro pelo ganhar, mas que numa postura de humildade quer ganhar o outro. Qual é a diferença, irmão Adilson? É que ganhar do outro pode gerar a perda do indivíduo. Ganhou a discussão, mas perdeu o amigo. Ganhou, entende? No grito, mas perdeu uma pessoa. Ora, o pobre de espírito, ele se esvazia-se da sua exaltação, da sua soberba, e humildemente acaba conquistando o outro. Acaba conquistando o outro com humildade. E Jesus diz: destes é o reino dos céus. O reino imaterial, o domínio do campo imaterial. Você pode pensar isso desde a sua psique até adquirir uma conscientização profunda que toda ação e reação que temos aqui no mundo externo, no mundo físico, é resultado de uma vida interna, espiritual, de energias que se formam dentro de nós. Paulo escreve disso e ele diz que toda a matéria, todo o mundo material, ele veio do mundo espiritual. Nada que você vê aqui fisicamente se formou por si mesmo. Foi antes algo planejado e montado e depois executado lá no plano imaterial. Dessa cadeira, o indivíduo que originou essa cadeira, projetou ela aqui, desenhou. Depois ele foi buscar uma forma, um maquinário para executar esse projeto. Depois de encontrar esse maquinário, ele executou e surgiu a cadeira. A cadeira veio da onde? Da onde que ela veio? Lá do mundo imaterial. Ela surgiu no mundo imaterial para depois ela surgir aqui. Ora, Paulo explica isso com perfeição e diz que nada nesse mundo material é de fato um surgimento a priori da matéria. Não, mas que todas as coisas materiais vieram das coisas imateriais. Ele usa a palavra espiritual. Eu e você, como matéria, fomos antes planejado, projetado
desenhado, vamos falar essa palavra para você entender, na mente do divino. No mundo espiritual teve um projeto, e depois deste projeto veio a execução. A energia divina acabou dando forma a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. De sorte que Paulo diz, olha, as coisas não são primeiro matéria e depois espírito. É uma inversão, é primeiro espírito, é primeiro energia e depois é matéria, até a doença. A ciência prova e comprova atualmente que a maioria das doenças nossas é o resultado psicológico. Uma mente perturbada, uma mente cheia de ódio, de raiva, uma consciência obscurecida e cheia de confusão interna, pode gerar muitas doenças no corpo. Muita coisa ruim no corpo. Entendeu? Então, por quê? Porque primeiro na mente, depois na matéria. Salomão escreveu, disse, aquilo que o homem imagina na sua alma, na sua psique, assim ele é. Ele é o resultado do que ele imagina dentro de si. Por isso, a necessidade de nós aprendermos a ouvir Jesus e darmos valor às suas palavras. Porque as palavras de Jesus, se nós dermos ouvido, alcançarmos o entendimento do que ele fala, ela vai primeiro nos curar internamente. Cada palavra de Jesus visa a conscientização nossa. Por isso, ele é chamado de luz do mundo. Ele é luz primeiro para nós. Ele ilumina-nos interiormente e, na sequência, ele nos ensina o que devemos guardar e o que devemos jogar fora. O que devemos carregar conosco, o que deve fazer parte da nossa meditação, do nosso pensar, do nosso entender, e o que deve nos motivar internamente. Nós precisamos fazer esse processo interno, para então nós sermos grandemente abençoados por Deus em todo o restante da nossa vida. Se nós agirmos como o mundo, nós viveremos como o mundo. Se nós ouvirmos o mundo, nós seremos do mundo. Mas se nós agirmos como Cristo, nós seremos como Cristo. E se nós colocarmos em prática os ensinos de Cristo, nós seremos crísticos. Essa é a grande verdade. Bem-aventurados os mansos. O que o mundo diz? Não perco para ninguém, não levo desaforo para casa. Não, mexeu comigo, bateu, levou. Isso é linguagem mundana, não é? E Jesus disse assim, feliz mesmo são os mansos. O brabinho se arrebenta. O iradinho está sempre levando na cara. Você entendeu? Não, comigo, tem uma expressão antiga, os mais novos não conhecem, mas comigo ninguém tira farinha. Opa! Não adianta dar uma de machinho, de nervosinho, de brabinho, entendeu? Não. O que Jesus diz que deixa o sujeito bem na vida é a mansidão. Se o indivíduo é manso, entende? Ele herdará a terra, porque normalmente os iradinhos se acabam em nada. Pastor João de Deus, um amigo, ele dizia o seguinte, ele dizia, rapaz, eu servi a marinha e por essas minhas andanças, ele aposentou-se como marinheiro, ele disse, por onde andei, sempre vi o valente morrer pela mão de um amarelinho. Sempre. O valentão vinha, se metia, empurrava, derrubava, até que um dia um amarelinho estava até aqui, Entendeu?
botava um punhalzinho na cintura, sentava lá num lugarzinho e ficava esperando. O valentão nunca imagina que o amarelinho pode fazer alguma coisa por ele, ficava lá caído no chão e o amarelinho ia embora. Jesus disse que a mansidão nos traz muita felicidade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdam a terra. Quem que permanece de fato na terra? O briguento ou o manso? O manso. Na continuação ele diz, olha, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Eu estou falando aquilo que o João falou. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Tenha desejo de ser uma pessoa justa. Queira ser correto. Goste, aprenda a gostar das coisas certas. Eu conheço algumas pessoas que mentem até quando não precisa mentir. Viciaram-se tanto na mentira que mente até quando não precisa. Entendeu? É injustiça. O sujeito está carregado de injustiça, ele faz tanto trambique que quando pode falar a verdade ele não consegue, porque ele está já no vício da mentira. Você está entendendo? Mas quem é de Deus é da verdade. O espírito mundano é um espírito mentiroso. Quem vive com mentira é mundano. Mas um homem, uma mulher que é crístico e que vive a verdade, ouve as palavras de Deus e tem fome e sede de justiça e é feliz quando a justiça é executada. É feliz quando as coisas andam direito, tem prazer no que é certo. E aí, quando se tem esse desejo, fome aqui é o desejo primário do ser humano, né? Fome e sede, entendeu? As duas necessidades básicas do ser humano. Todo mundo tem fome, todo mundo tem sede. Ele disse, e quem tiver fome e sede, quem no básico da sua vida desejar justiça, será farto, encontrará justiça, fará justiça, e a ele se fará justiça. Mas o mundo é injusto, mas ele é justo. Mas o mundo o odeia por causa da justiça, mas Deus o ama por causa da justiça. Ainda que o mundo todo esteja contra ele, Deus o levantará. Olha Jesus Cristo, é levado à morte, um ato de injustiça, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar à sua mão direita. Ele deu um nome para que todo joelho se dobre nos céus e na terra, na imatéria e na matéria. E para que diante do nome de Jesus, o apóstolo diz, é um nome que é sobre todos os nomes, um nome conhecido em todos os mundos, um espírito que se tornou um espírito evoluidíssimo, que adentrou ao reino do Pai Celeste e faz parte hoje da própria divindade. Você imagina do que estamos falando aqui? É transcender todos os limites, é herdar os atributos divinos, é isso. Quer dizer, isso está preparado para nós, para os que têm fome e sede de justiça. Ele continua, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que não, esse aí não dá, ali, não concordo que tal pessoa vá para o céu. Quem és tu? Quem és tu para definir aonde alguém vai? Ou qual o fim de cada um? Entendeu? Mas você entende que dentro do processo linguístico do mundo, existe muito disso.
Eu não concordo que fulano possa ser assim, eu não concordo que Beltrano possa fazer isso, eu não concordo que Deus aceita aquilo ali. Tu não tem que concordar nada, afinal. Se Deus aceita um sujeito que não presta, quem és tu para dizer que não é para ele aceitar? Ele depende de nós, Deus agora está limitado. Nós vamos usar do determinismo das igrejas neopentecostais, que diz, determina que Deus é obrigado a fazer. Deus está sujeito ao homem, então não é mais Deus. Tem um texto bíblico em que Deus diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Acabou. Na linguagem de um evangelique comum, entendeu? Deus escolhe quem quer. É fato que Deus é justo. O que nos confunde às vezes é que Deus não olha para a aparência. E aquele que nos parece muito mal, às vezes é bondoso. E aquele que nos parece muito bonzinho, às vezes é mau. Então o que nos confunde é que às vezes a misericórdia do Senhor alcança aquele sujeito que no nosso olhar é mau. É mau. Mas lá dentro dele tem generosidade, lá dentro dele tem misericórdia, lá dentro dele tem reconhecimento do erro, lá dentro dele tem arrependimento do que é, lá dentro dele tem orações profundas diante de Deus, dizendo, me ajuda a livrar-me de mim mesmo. Enquanto alguns que frequentam igrejas e tudo mais, na linguagem mais mundana que pode existir, eles dizem, olha, eu sou santo, eu contribuo, eu jejuo, eu sou isso, eu sou aquilo. E às vezes ainda olha para o outro, e tem um texto nos evangelhos que mostra isso, entre um publicano e um fariseu que entraram dentro do templo, e a escritura diz que o publicano ficou bem lá atrás, porque já não era aceito mesmo, entende? Ficou lá na última cadeirinha lá, para ninguém olhar que ele estava ali dentro, senão corriam com ele. E o fariseu viu ele lá e veio cá para frente. E o fariseu olhou para o céu e começou a fazer uma oração hipócrita. Só Deus, graças te dou, porque eu não sou como aquele publicano. Olha aí. Eu dou dízimo, eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro. Enquanto isso, o publicano baixou a cabeça, nem ousava olhar para cima, e ele batia no peito e falava baixinho com Deus, ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Ele cuidava só da vida dele e reconhecia que precisava de consertos em seu viver. Quando saíram do templo, Jesus olhou para os discípulos e, dando uma aula para eles, disse: vocês viram aquele fariseu? Ele voltou para casa como entrou aqui. Ele foi no templo, ele orou, ele contribuiu, ele cantou, ele ofereceu sacrifícios, e Jesus disse que ele foi embora como entrou. Ele entrou hipócrita e foi embora hipócrita. Ele entrou orgulhoso e foi embora orgulhoso. Ele entrou cheio de pecado e foi embora cheio de pecado. Foi Jesus quem disse. Ele disse: mas vira aquele outro que nem levantou a cabeça, baixou a cabeça, que batia no peito assim e falava baixinho. Ele foi embora com seus pecados perdoados. Você consegue entender o que estou te passando nessa noite? Nós precisamos compreender a vida no reino de Deus, para nos aprofundarmos em uma vida que
transforme-se em uma linguagem, em uma comunicação de dádivas, de bênçãos para as outras pessoas. Que nos faça bem, a fim de que nós consigamos fazer bem para os outros. Amém? Para concluirmos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles terão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, ou no coração. A tradução mais correta, tá? Aí você vai ler de coração, mas a tradução mais correta é: bem-aventurados ou muito felizes os limpos no coração. Aqueles que têm isso aqui puro, limpinho. Porque eles verão Deus. Agora diga para mim, limpo de coração quer ver o Bolsonaro morrer? Sim ou não? Não. E o Lula? Também não. Também não. Qualquer pessoa. Eu joguei os dois mais famosos do momento, porque o que mais tem é cristão, entre aspas, querendo que um ou outro morra, querendo a ruína de um ou de outro, maldizendo, xingando, entendeu? Haja vista que tem cristão que defende com unhas e dentes para poder ter uma arma para nossa defesa. Você entendeu que ter uma arma para nossa defesa é matar o outro? Nossa linguagem não deve ser essa. Nosso coração deve estar puro, limpo. Limpo. Aliás, um dos maiores defensores de armas nesse país foi Bolsonaro. E foi assaltado com uma arma na cintura. Você sabia? Andando de moto no Rio de Janeiro, foi assaltado, e ele tendo uma arma na cintura. Não pode fazer nada. Porque a bandidagem tem o elemento surpresa. Não é uma arma que vai me defender. Você está entendendo? Agora, você sabia que ter uma atitude equilibrada, mansidão, pureza de coração e ter uma postura muito tranquila, crística, você pode fazer com que a bandidagem pare? Você sabia disso? Eu podia dar testemunhos meus, mas eu não devo fazê-lo nessa noite, porque eu posso te contar de outros, então vou te colar de outros. Um amigo missionário saiu de Grandes Rios, no Paraná, ele e a família, foi para o Nordeste. Ao passar pelo Rio de Janeiro, entrou numa rua errada, foi parar em um local de bandidos, dominado pelo tráfico e tudo mais. E aí pararam ele, metralhadora, fuzil, armas de tudo quanto é tipo, pararam ele, mandaram ele sair do carro, disse: queremos o teu carro. E ele olhou para dentro do carro, olhou a mulher e 2 filhas, olhou para o bandido e disse: moço, com esse carro você não vai poder ficar. Eu disse: como assim? O senhor pensa que manda aqui? Aqui quem manda é nós. Ele disse: não. Vocês mandam um pouquinho, mas tem um que manda mais do que vocês. Em nome de Jesus, sai da frente. Entrou no carro, fechou a porta e tocou. E eles ficaram olhando para ele e diziam assim: ó, o homem é doido. O homem é doido, ó, é doido. Vocês estão vendo que doido, ó. E ele foi embora. Viveu e dá testemunho de que venceu a bandidagem em nome de Jesus.
Você sabe o que isso significa? Isso é tranquilidade, isso é uma postura mansa, isso é fé, isso é ter a palavra certa no momento certo. Você está entendendo? Meu irmão, está cheio disso. Esse é um testemunho que eu estou dando para vocês. Tem vários desses. Tem vários assim, certo? Mansidão, temperança, equilíbrio, coração puro. Quem tem um coração puro vê Deus com ele o tempo todo. Irmão Adilson, mas eu vi um crente que foi assaltado e mataram ele. Isso é verdade. Eu não estou dizendo que crente não morre. Até porque tem crente e crente, né? Mas crente morre também. Paulo foi morto, Pedro foi morto, Jesus foi morto. Você entendeu? A diferença é que cada um deles que morreu sabia que era a hora deles. Um dia Pilatos mandou ameaçar Jesus. Aliás, Herodes mandou ameaçar Jesus. E Jesus disse assim: vai lá e diz para aquela raposa. Jesus dava uns apelidinhos também, sabe? Vai lá e diz para aquela raposa que hoje e amanhã eu faço milagre. Depois eu vou lá para a mão dele. Por quê? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada. Quem está conectado tem a percepção da chegada da hora. E pode ter, porque percebe que fez o que tinha feito. Não entra em desespero. Deus só dá essa percepção para aqueles que estão tão bem, mas tão bem, que não tem medo de ficar nem medo de ir. Essa é a grande verdade. Só para concluir o raciocínio, entende? Bem-aventurados os que sofrem, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você já parou a pensar isso? Tem uma porção de irmão que é todo nervosinho, encrenqueiro, discute com todo mundo e diz: eu sou filho de Deus. Jesus está dizendo que só é filho de Deus se for pacificador. E agora? Linguagem. Se eu sou de Deus, eu ouço a palavra de Deus, consequentemente, eu me torno um pacificador, porque a palavra de Deus não é uma convocação para a guerra, não é uma convocação para maltratar ninguém. As palavras de Deus nos vêm para pacificar a vida de todos, para consertar, para promover a paz, né? Pacificador é um promotor da paz. É o sujeito que fabrica em seu raciocínio e flui em suas energias Shalom. Shalom. Dentro desse processo todo, há a felicidade de poder sofrer. Como assim, irmão? Disse, agora vou me alegrar no sofrimento? Sim. Olha só, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que são perseguidos por ser manso, por ser pacificador, por querer justiça, por fazer a vontade de Deus, por andar corretamente, por não trair a sua mulher, por não trair o seu marido, aqueles que cuidam do seu lar, que vivem unificando, entende? Que são unânimes dentro do processo do relacionamento humano, aqueles que desenvolvem humanidade, que chegam quase a ser divinos em sua humanidade. Estes sofrem perseguições. Por quê? Porque o mundo feio, horroroso, injusto, malvado, o mundo cheio de malignidade,
fica horrorizado com a luz dos crísticos. Todo mundo mentindo, tu fala a verdade, fico tudo bravo. Tem um amigo que foi trabalhar numa empresa, transportava combustível, e a turma de motorista estavam sempre roubando combustível dos tanques. Faziam o que, na linguagem aí, me ajuda, Dori, cachorro. Fazer cachorro é roubar mesmo, tá? Come um pão, diz que comeu 2, abastece R$500 e pede para o homem dar uma nota de 700, o cachorro está na sobra. É um roubo do patrão, está roubando do patrão. E lá na empresa se uniram e estavam todos na malignidade, no mundanismo total. E um homem justo foi pedir emprego na empresa. E quando chegou lá, ele começou a andar direito, ele é justo. Primeira coisa que o patrão notou é que uma ida de Itajaí a São Paulo todos os motoristas gastavam X e ele gastava Y para baixo. Todos gastavam 700, o dele dava 450. Tem uma coisa errada. Os caminhões saíam com pneu novo e voltavam com pneu velho. Dele ia com pneu novo, voltava com pneu novo. Resultado, o patrão fez uma reunião e disse: tem que resolver um negócio aqui, porque está acontecendo isso, isso e isso. Quiseram matar aquele justo. Ameaçaram ele, botaram ele numa roda, disseram: olha, se você não agir como nós vamos acabar contigo. Resultado, ele chegou para o patrão e explicou: eu estou sendo ameaçado, isso. Tornou-se o chefe de todos aqueles malditos. O patrão colocou ele de chefe. Olha só. Amigo meu esse cara. Então, queridos, sigam o caminho do Cristo, usem a linguagem celestial, vivam segundo as palavras de Deus, porque Ele, o Senhor, não vos faltará quando vocês forem perseguidos, maltratados, injuriados, quando vocês estiverem em situações difíceis, quando vocês forem cercados e parece que tudo vai dar errado, vocês clamarão ao nosso Deus e Ele ouvirá o vosso clamor. Ele será a vossa proteção na entrada e na saída, na luz ou nas trevas, em dias difíceis, em dias maravilhosos. Ele estará com vocês. Em todo o vosso caminho, o Senhor vos ajudará. Aleluia! Vocês dirão: Senhor, cuida de mim. E Ele dirá: estou cuidando de ti. Vocês dirão: Senhor, me ajuda. E Ele vai dizer para vocês: não temais, eu sou convosco todos os dias, até o último dia da vossa vida na terra. Estarei convosco. Essa é a verdade. Conscientizados da linguagem correta, falando como homens e mulheres celestiais, crísticos, nós faremos proeza no meio desse mundão que aí está com sua linguagem ruim. Nós falaremos o que é bom, nós contaremos do que é maravilhoso, nós louvaremos a Deus, entoaremos cânticos de louvores ao nosso Criador, e Ele próprio cuidará de nós em todos os dias da nossa existência. Louvado seja Deus. Fique com essa palavra.
Quero convidar você a se pôr de pé